O lugar que você vai conhecer agora parece ter saído de um dos nossos melhores sonhos. Imagina um lugar em que tem muitas montanhas russas, muitos brinquedos, muitas atrações lendárias conhecidas por pessoas do mundo todo e a turma do Snoopy para divertir todo dia. Agora, pense que esse lugar fica numa península à beira de um grande lago. Durante minha adolescência, eu sonhei com esse lugar por muitos e muitos dias. Eu sonhava com o dia que eu ia pisar nos portões. É com muita felicidade que agora eu vou apresentar o lugar dos meus sonhos para você. Esse lugar fica um pouquinho escondido, lá no norte de Ohio, nos Estados Unidos. Mas eu te garanto que você vai achar nada menos que excepcional e espetacular. Oi, meu nome é Rafael e hoje você vai conhecer comigo o Cedar Point. O Cedar Point fica em Sandusky, Ohio, às margens do lago Erie, em uma península exclusiva que abriga não apenas o parque, mas também praia, marina e hotéis próprios. A cidade está a aproximadamente 1 hora de carro do Aeroporto Internacional de Cleveland, que é a principal porta de entrada para quem chega de outros estados ou países. A região oferece diversas opções de hospedagem. Hotéis padrão em Sandusky costumam variar de $90 a $200 por noite, enquanto acomodações dentro da península, especialmente em alta temporada, podem ultrapassar os $350 devido à proximidade imediata dos portões do parque. Para quem está de carro, o acesso é simples pelas rodovias que conectam diretamente a Sandusky. Já quem não dirige, pode utilizar os trens da Amtrak ou os ônibus das linhas de Greyhound até a cidade, além de táxis, Uber e Lyft para chegar ao parque. Serviços que funcionam bem, sobretudo no verão. Durante a temporada, alguns hotéis parceiros oferecem transfers pagos até o parque, e quem se hospeda dentro do complexo do Cedar Point conta com entrada antecipada e transporte interno que facilita o deslocamento pela península. Assim que você passa pelos portões do Cedar Point, a primeira sensação é quase surreal. Você olha para a esquerda, olha para a direita e percebe que está cercado por trilhos gigantes por todos os lados. É aquela mistura de empolgação com um leve "meu Deus, no que eu me meti?". E essa é justamente a graça do parque. Ele não espera você se aquecer, ele já te recebe mostrando quem manda ali. Por ficar numa península, uma atmosfera única é criada. De um lado, as montanhas russas mais icônicas do planeta. Do outro, uma praia real com areia, guarda-sóis e aquele ventinho fresco vindo da água. É um contraste absurdo e ao mesmo tempo perfeito. E por mais que muita gente chegue no parque com o roteiro pronto, tipo começar na Gatekeeper, pular para Millennium Force e depois correr para Steel Vengeance, eu decidi não seguir a rota oficial. Resolvi explorar do meu jeito infalível que já testei em várias visitas. Ir para o fundo do parque e começar com as atrações de lá e depois ir andando, observando, sentindo o clima. E é sempre a melhor coisa a se fazer, porque no Cedar Point cada pedacinho te revela algo diferente. São tantas atrações que se você quiser em todas elas sem faltar nenhuma, são necessários de 3 a 4 dias. Mas se você quiser ir nas montanhas russas e ir em apenas alguns brinquedos paralelos, 2 dias são suficientes. Uma das primeiras coisas que você percebe é a organização do parque. Mesmo sendo enorme, ele é muito intuitivo. O mapa ajuda, claro, mas o formato do parque em círculo vai te guiando naturalmente entre as áreas. E o legal é que o parque tem aquela mistura perfeita entre vibe retrô, com jogos de tiro ao alvo, algodão doce, calçadas antigas e áreas super modernas, cheias de música, restaurantes novos e vistas lindas do lago. Outra coisa fundamental, o movimento do parque. O Cedar Point fica lotado na alta temporada. É verão, as férias escolares estão rolando, os moradores da região vão em peso, então se você quer aproveitar bem, 2 coisas ajudam muito. Chegar cedo e considerar o Fast Lane. Ele é caro, custa a partir de $229, mas dependendo do dia, salva o passeio inteiro. Uma informação que muita gente não sabe é que o Cedar Point tem um sistema de acessibilidade chamado Right Boarding Pass. Ele funciona como uma marcação de horário de retorno, evitando que pessoas com deficiência precisam enfrentar longos períodos na fila. No meu caso, eu tenho autismo e por isso eu tive direito. O processo é bem simples. Você faz o cadastro no site accessibilitycard.org, envia seus dados e depois basta ir ao Guest Service na entrada do parque, explicar sua condição e receber o cartão com todas as instruções. É simples, discreto e extremamente útil para quem precisa. E antes de seguir para as atrações, uma dica de ouro. Leve mochila pequena média. Os lockers, que são pagos, são também minúsculos. Uma mochila grande teria muita dificuldade de entrar. Algumas montanhas russas exigem que você coloque a mochila num locker, e outras têm até detector de metais na fila para você não entrar com celular ou câmeras. Se alguém tivesse me dito lá pelos meus 18 anos que aos meus 31 eu teria visitado o Cedar Point 6 vezes, eu provavelmente teria rido e dito impossível. A verdade é que minha adolescência inteira foi moldada pelo universo das montanhas russas.
e para mim visitar o Cedar Point era tão sonho de jovem adulto quanto ter o primeiro carro. Eu mentalizei isso com tanta força que acabou virando um objetivo real, quase que um propósito. Me organizei, planejei e sonhei até que finalmente pisei no Cedar Point 2016. Quando voltei para casa, a pergunta que ecoava na minha cabeça era: quando será que eu vou voltar lá? Eu chutava que só nos meus 35 anos, mas agora eu consigo visitar o parque de 2 em 2 anos. Com isso, adquiri experiência suficiente para saber que a melhor maneira de começar o dia é com o Sunrise VIP Thrills Tour, uma experiência às 6 horas da manhã simplesmente obrigatória para quem ama montanhas russas. Esse tour privado custa aproximadamente $249 por pessoa. Ele funciona em dias selecionados e leva você ao topo da Valravn, a gigantesca montanha-russa de mergulho do parque. Além disso, você visita os bastidores de manutenção das montanhas russas, ganha 2 fura-filas exclusivos para Maverick e para Steel Vengeance, uma refeição gratuita e um dia inteiro de fotos oficiais. É surreal! Estar no topo da Valravn, 68 metros de altura acima do chão, com a luz alaranjada do amanhecer, é algo indescritível. Você precisa ter pelo menos mais uma pessoa com você para poder fazer esse tour, tá bem? É raro o Cedar Point estar vazio, mas acontece. Durante todas as minhas visitas, nunca peguei ele verdadeiramente vazio, mas começar pelo fundo do parque assim que os portões abrem ajuda a driblar a multidão. O parque é dividido em 2 porções, o quadrado inicial e o círculo mais ao fundo. Para chegarmos em 2 das melhores montanhas russas do parque, precisamos ficar sempre à esquerda para pegar o caminho à esquerda do círculo, passando reto de tudo que vier pela frente, e isso é muito difícil de fazer. O caminho até lá é longo, mas recompensador. Elas ficam uma do lado da outra e disputam sua preferência sobre qual delas será sua favorita. A Steel Vengeance é a maior montanha-russa híbrida do mundo, com um incrível número de vezes que você sentirá que está levitando do banco, ficando 4 vezes de cabeça para baixo em 1,8 km de trilho, a partir de uma queda de 90 graus e chegando a 120 km por hora de velocidade máxima. Ela é tão intensa que repetir várias vezes pode fazer com que você sinta a pressão de dar trava contra as coxas pela força da gravidade positiva e negativa. Para quem conhece a Iron Oasis do Busch Gardens Tampa, para efeito de comparação, ela é no mínimo umas 2 vezes mais forte e mais longa. A história da Steel Vengeance envolve 3 bandidos, que voltam para se vingar do Maverick, criando essa máquina que é a Steel Vengeance. Até os trens têm os nomes deles: Blackjack, Chess e Digger. Já a Maverick é a montanha-russa que estava na área do Velho Oeste antes da Steel Vengeance chegar, e representa o bandido fora da lei com seu cavalo. Não existe um exagero capaz de explicar o quanto essa montanha-russa é perfeita para mim. Ela junta tudo o que eu amo: velocidade, intensidade, curvas bruscas, airtime, que é aquela sensação que você levita e ejeta do banco, inversões, momentos surpresa no túnel. É simplesmente a montanha-russa da minha vida. Nada na Maverick me abala. As travas são confortáveis, o percurso me diverte do início ao fim e, principalmente,
ela não para. Depois que o trem é lançado, o ritmo é intenso do início ao fim, e ela só te dá descanso quando para nos freios. Fora isso, você não terá tempo de dar uma respirada enquanto estiver nela. Toda hora uma curva, uma inversão ou jogadinhas de lado que te farão pensar que você vai cair, mas não vai. Simplesmente o suprassumo do mundo das montanhas russas. Perto da Maverick ficam alguns brinquedos que ajudam a dispersar o público do Cedar Point e que nas primeiras horas do dia são bem vazios. O Skyhawk, um balanço gigante super radical que faz aquele que brincávamos quando criança parecer algo bem bobinho. O Wave Swinger, o clássico chapéu mexicano. O Thunder Canyon, uma gigantesca corredeira que molha bastante, já que as ondas são bem agressivas e os botes são bem abertos, fazendo com que a água entre e molhe absolutamente tudo. E a Cedar Creek Mine Ride, uma montanha-russa apelativa para a família inteira se divertir. É um trenzinho que percorre algumas quedas e curvas de uma mina, sendo ótima para crianças que saem das montanhas pequenas e querem experimentar algo maior. Descendo pelo lado direito do parque, chegamos a Gemini Midway, onde a atração principal é a montanha-russa híbrida de corrida Gemini, que parece ser bobinha do lado de fora, mas suas quedas te farão levitar do banco assim como Steel Vengeance. Eu adoro ela. E ao redor ficam mais brinquedos legais, como o Pipe Screen, uma prancha maluca que percorre um trilho que vai e volta, o Monster, um clássico que sobe e desce enquanto gira, e o Lake Erie Eagles, em que você pode controlar a direção do vento no seu assento. E nessa região fica uma das áreas infantis do Cedar Point, o Camp Snoopy, em que a principal atração é a montanha-russa Woodstock Express. A primeira atração grande no caminho após a Gemini é a primeira montanha-russa que ultrapassou 60 metros de altura no mundo. A Magnum XL 200 possui 1,5 km de comprimento, dura 2 minutos e atinge 116 km por hora com uma queda de 60 graus. O percurso dela te leva numa viagem com uma vista linda do Cedar Point, passando pelo parque aquático e pela área de camping. Não espere dessa senhora uma suavidade. Ela é bem bruta, mas vai te surpreender do mesmo jeito. Mas a montanha-russa que me surpreendeu mesmo, e é bem raro isso acontecer ultimamente depois de ter ido em mais de 700, foi a Top Thrill 2. São mais de 120 metros de altura e um estilo com 3 lançamentos em que um deles é de costas. Eu não estava preparado para a intensidade desses lançamentos. O primeiro você vai até a metade da subida da montanha-russa e volta de costas, só para começar o segundo lançamento totalmente de ré pela subida oposta da montanha-russa, e encarar uma queda livre de 90 graus para entrar no terceiro lançamento, que sobe a colina principal da Top Thrill 2 e cai em uma espiral até a seção de freios. Tudo isso que falei a mais de 190 km por hora, com seu rosto sendo praticamente aspirado pelo ar devido à velocidade e força G. Uma experiência sensacional que todo mundo deveria sentir na vida. Sem dúvida, uma das melhores montanhas russas do mundo.
Em frente a Top Thrill 2 fica Corkscrew, uma das montanhas-russas mais antigas do parque, similar à do Star Mountain do Beto Carreiro, com exceção que ela tem um loop a mais e os parafusos passam por cima da galera no final do caminho pela direita do parque. Ela também bate muito e é desconfortável, apesar de ser um pedaço super rico da história do Cedar Point. Perto dela fica o clássico Super Himalaia e o conjunto da Power Tower, torre de queda livre e propulsão que dá pra ver a península toda. São 96 metros de altura. Indo por o caminho à esquerda do círculo da segunda metade do parque, para assim darmos uma volta completa nele, a primeira atração que vemos é a Silence Curse, a mais nova montanha-russa do Cedar Point e também mais uma entre as melhores. Essa foi mais uma que acelerou meu coração me deixar pendurado a 50 metros de altura, para depois cair em uma queda 100% reta de 90 graus e completar um percurso super radical enquanto uma sereia profanava palavras de maldição no meu ouvido. Foram 2 vezes de cabeça para baixo e uma sensação enorme de que vou morrer enquanto o trem fazia um movimento de tilt, que é a mudança do trilho de horizontal para vertical. Simplesmente arrasadora e algo que não vemos em qualquer parque do mundo não, nem mesmo em Orlando ou na Europa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, puta que pariu! Ah! 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 Depois de ir na Silence Curse, admito que ir na Iron Dragon pareceu brincadeira de criança, e de certa forma, foi. Essa montanha-russa suspensa é muito tranquila e ótima para os pequenos que querem a primeira experiência em uma montanha-russa maior. O diferencial dela são os trens, que balançam conforme vão avançando no percurso. É muito legalzinha. Ao redor da área ainda tem mais 2 montanhas-russas radicais. A Hula-Hoo, uma montanha-russa em que você vai com os pés soltos. Ela não tem chão, fica 4 vezes cabeça para baixo e alcança uma incrível velocidade de quase 100 km por hora. O melhor dela é o loop inclinado que ela faz, em que você sente força G fora do comum. Outra montanha-russa lendária do parque, que fica em frente à Hula-Hoo, é a Millennium Force, uma giga montanha-russa com 95 metros de altura à beira do lago. Quando você está subindo, é uma das sensações mais belas do mundo, não só pela vista, mas também por estar na própria Millennium Force, que te leva numa viagem cheia de força G pelo Cedar Point. Tudo nela é enorme, as quedas, as curvas, os túneis, você vai se sentir como um foguete a 100 km por hora. Mais pra frente da Millennium Force fica o restante do caminho do círculo, em que no final tem uma fazendinha com diversos bichos e a entrada do Thunder Canyon. Para ir para a próxima montanha-russa, voltamos e seguimos para o quadrado inicial do parque, e continuaremos pela esquerda para chegarmos na Valravn, a montanha-russa de mergulho do Cedar Point e a terceira maior do mundo entre as de mergulho. Se você conhece a She-Ra do Busch Gardens Tampa, você vai se lembrar da paradinha que ela dá antes de cair, algo que a Valravn também faz antes de cair numa inversão de 50 metros de altura, 120 km por hora. Ao lado da Valravn fica a única montanha-russa de madeira do parque, Blue Streak, totalmente apelativa para famílias e pessoas com medo de montanhas-russas maiores. Ela tem apenas 23 metros de altura e chega confortáveis 64 km por hora. Minha mãe, que não é a maior fã de montanhas-russas, se divertiu à beça nela, apesar de ter fechado o olho na primeira queda.
A montanha-russa invertida do parque é a Raptor, uma das melhores desse modelo. Ficamos 6 vezes de cabeça para baixo em um percurso muito forte com muita adrenalina. Os melhores momentos da Raptor, que chega a incríveis 91 km/h, são aqueles que você sente que está realmente voando para pegar uma presa e do nada acaba ficando de cabeça para baixo em questões de segundos. Atravessando a principal avenida do parque, indo para o lado direito do quadrado inicial, encontramos a Gatekeeper, uma montanha-russa alada. Isto é, os assentos são paralelos aos trilhos, não em cima dos trilhos. E eu admito, eu sempre achei montanhas-russas aladas meio sem graça, mas a Gatekeeper destruiu todos os meus preconceitos. É suave, divertida, elegante e te vira de cabeça para baixo 6 vezes, sendo uma delas bem em cima das catracas. A reentrada do parque é 107 km/h e é simplesmente deliciosa de ir. Em 2023, o parque inaugurou uma nova área temática, The Boardwalk, inspiradas nos clássicos parques de beira de praia do início do século XX. Encontramos vários brinquedos clássicos nessa área, como o Scrambler, o Troika, a roda gigante, o Matterhorn, o Calypso, o barco Ocean Motion e 2 brinquedos radicais excelentes. A torre giratória Windseeker, que te deixa girando a 92 metros de altura, e essa é realmente só para os fortes, e o Max Air, um pêndulo gigante que te deixa balançando a 43 metros de altura, alcançando velocidades superiores a 110 km/h. A montanha-russa da área é a Wild Mouse, que apesar de parecer inocente, pode ser surpreendentemente radical dependendo do peso do seu carrinho. Minha mãe ficou muito surpresa e feliz de ter andado nela. Ela é muito perfeita para as famílias de todos os gostos. Enquanto caminhava, eu ia me reconectando com a essência do Cedar Point, um parque gigante, mas com essa cara de parque clássico. Música tocando no teleférico, crianças correndo, jardins impecáveis, construções com arquitetura de praia antiga, a vibe retrô deliciosa que farei no início do vídeo. Quando bate a fome lá, você pode ficar tranquilo. O parque tem muitas opções, desde aquele almoço rápido para não perder tempo até as refeições completas com vista para o lago. A maior parte dos restaurantes segue a vibe clássica americana: hambúrguer, frango frito, pizza, batata frita, mas também dá para encontrar pratos mais caprichados, como bowls mexicanos com arroz e feijão, sanduíches especiais e até opções vegetarianas e veganas em pontos estratégicos. A dica é simples: evite comer entre meio-dia e 3 da tarde, porque as filas dos restaurantes disparam. Se puder, almoce mais cedo ou mais tarde. E se quiser economizar tempo, escolha lugares que oferecem mobile order ou pegue snacks no caminho, como pretzels gigantes, funnel cakes e churros. No fim, comer no Cedar Point não é só sobre abastecer o estômago, faz parte da experiência. Cada minuto dentro daquele parque é memorável. O Cedar Point tem uma magia que não vem da nostalgia, da fantasia ou do storytelling, como a Disney e Universal fazem, mas da diversão pura, da adrenalina, da felicidade genuína. Se dizem que todo mundo deveria visitar a Disney, eu digo, todo mundo deveria visitar o Cedar Point. Ele é o ápice da diversão para todas as idades. Os melhores meses para visitar o Cedar Point são maio, início de junho e setembro, quando o clima é agradável, os ventos do lago Erie são mais suaves e as multidões costumam ser menores. A melhor ordem para aproveitar as principais atrações do parque é começar pela Steel Vengeance, seguir para Maverick, depois avançar para Gemini, Magnum XL 200, Horse Thrill, Top Thrill 2, Iron Dragon, Hooga Hoo, Millennium Force, Valravn, Blue Streak, Raptor, Gatekeeper, Max Air, Wild Mouse e a Siren's Curse. As operações do Cedar Point tendem a ser muito eficientes, mas as filas podem variar de 30 a 150 minutos em dias de maior movimento. O ingresso de um dia custa a partir de $49, aproximadamente R$265, em datas promocionais, e chega a cerca de $99, aproximadamente R$535 na alta temporada. Se você pretende visitar o parque mais de um dia ou ainda visitar mais parques da rede Six Flags, como Kings Island, distante apenas 4 horas do Cedar Point, vale a pena comprar o Season Pass, o ingresso de temporada. São 2 tipos: o Gold, que custa $150 e tem acesso ilimitado ao Cedar Point e muitos benefícios como descontos em comida e souvenirs,
E o Prestige, que custa $250, tem acesso ilimitado a todos os parques Six Flags, estacionamento preferencial, sala VIP e todos os benefícios do Gold. E essa foi a minha experiência no Cedar Point. Um parque lendário, cheio de história, adrenalina e magia, com aquelas montanhas-russas icônicas que fazem o coração disparar. Mas, preciso ser honesto, o mini problema é o seguinte: em dias super cheios, as filas podem ficar gigantescas, especialmente nas atrações mais famosas. Por isso, reforço. Considere ir por 2 dias, leve uma mochila pequena, use o aplicativo oficial do parque para checar os horários das montanhas-russas e o tempo de fila, e se tiver alguma deficiência, não deixe de solicitar o Riding Boarding Pass. E se você quiser mesmo se preparar para tirar o máximo do seu tempo em Cedar Point, com um roteiro estratégico, horários ideais, dicas dos restaurantes mais legais, estratégias para evitar fila, uma explicação completa de cada área em montanha-russa, baixe meu guia completíssimo do Cedar Point por apenas R$ 9,90. O link, junto com o do ingresso, tá na descrição. E eu garanto, vale muito a pena cada centavo. Se você gostou do Cedar Point, não deixa de dar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo meu. Até a próxima aventura!